Ano novo, chegamos 2026, que maravilha, que bênção, que privilégio. É hora de você e eu fazermos um balanço, não é verdade? Daquilo que aconteceu, fazermos uma avaliação, ver o que foi bom, ver o que não foi bom, fazer correção de rota, fazer igual o Waze, o GPS. Se você errou o caminho, ele não fica dando bronca em você, mas diz, olha, vamos fazer uma revisão de rota, vamos pegar outra estrada, vamos corrigir a situação. E é hora também de fazer investimentos. Aquilo que não fizemos até hoje, criar novas oportunidades para a nossa vida. E eu quero pensar com você aquilo que Paulo disse aos Filipenses, dizendo no capítulo 3, no versículo 13, mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, as coisas que estão diante de mim. O que significa isso? Significa que eu não posso ficar preso ao passado. Tem muita gente que não avança na vida, porque está prisioneira das memórias, das reminiscências, das lembranças do passado. Quando eu olho para a vida de Paulo, se Paulo não tivesse sido trabalhado por Deus, ele poderia ter tido uma vida muito infeliz, porque ele foi um implacável perseguidor da igreja. Quando se matou Estevão, o protomártir do cristianismo, ele consentia na morte de Estevão, até guardou as vestes daqueles que estavam apedrejando Estevão. A Bíblia diz que ele entrava nas casas e arrastava para a prisão homens e mulheres. A Bíblia diz que ele entrava nas sinagogas, pressionando os cristãos, batendo neles, ameaçando-os de morte, encerrando-os no cárcere. A Bíblia diz que ele não só encerrou muitos cristãos em prisão, mas dava o seu voto quando muitos dos cristãos foram assassinados. Ele era um terror. Ele era um monstro social. Tudo isso como se estivesse prestando um serviço a Deus. Sua cegueira espiritual. Agora esse homem é convertido. Talvez essas memórias pudessem atormentá-lo, perturbá-lo. Quanto sangue nas suas mãos, quantas mortes ele provocou, quantas pessoas ele mandou matar. Mas Deus libertou-o do passado. E ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixe o passado no passado. Porque se você não sepultar o passado no passado, ele vai se levantar como fantasma para perturbar você. Os divãs estão lotados de gente que nunca resolveu os dramas do passado, as feridas do passado. Talvez coisas horríveis que foram feitas. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora requer a todos os homens que se arrependam. Então, não importa o que aconteceu lá atrás, quão longe você foi, quão profundamente você caiu, quão gravemente você foi ferido, quantas pessoas você feriu, quantas dores ainda latejam no seu peito, quantos dramas existenciais você viveu, desvios de rota, caindo em abismos, ferindo pessoas, sendo ferida por elas, decisões erradas, decisões tresloucadas. Mas agora,
você tem a oportunidade, a chance de afirmar como o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque hoje Deus tem para você novidade de vida. Hoje você não tem que viver no cárcere da culpa, atormentado todo dia pelo chicote da culpa. Hoje Deus quer quebrar essa camisa de força que oprime você, que massacra você, que atormenta você, que rouba a sua paz, que tira o seu sono, que joga você no fundo de um poço escuro, nauseabundo, mal cheiroso. Não, deixa o passado no passado. Sabe por quê? A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então não leve para este novo ano essa mochila pesada, esse fardo pesado. Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Não leve mais esse passado para o presente, porque ele pode roubar de você o seu presente. Eu sei que todos nós tropeçamos em muitas coisas, como diz Tiago. Eu sei que você não é uma pessoa perfeita, eu também não sou. Às vezes fizemos coisas que jamais gostaríamos de ter feito, ficamos envergonhados, às vezes a nossa consciência nos fere profundamente, mas você não pode lidar com a sua própria culpa. Não tem terapia humana que resolva o problema da sua culpa. Não tem psicologia de alta ajuda que possa livrar você desse tormento espiritual. Mas há um remédio eficaz. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não sei o que aconteceu lá atrás. Talvez isso é um fantasma na sua vida. Isso atormenta você até hoje. Talvez você vive com os pés no tronco, debaixo do chicote da culpa. Talvez o diabo esteja atormentando você, lembrando você todo dia, toda hora, dos pecados que você cometeu. Me lembro agora de Lutero. Lutero era um homem muito perturbado com a culpa, até o momento em que ele tem o descanso da sua alma, em que ele encontra alívio para o seu coração atormentado, quando ele descobre que o justo viverá pela fé. Aquilo foi uma libertação para ele, porque tinha medo da justiça de Deus, até que entendeu que a justiça de Deus é quem o cobria na justificação, do perdão completo, da imputação da justiça de Cristo, e aquilo foi um lenitivo para sua alma, uma cura para sua mente, uma libertação da sua alma. Certa feita, num sonho, Satanás apareceu para ele com a longa lista de pecados que Lutero havia cometido. E o acusador dizia para Lutero, você fez isso, e você fez aquilo, e você fez aquilo outro, e foi desfilando todos os pecados que de fato Lutero havia cometido, tentando acusá-lo e atormentá-lo. No sonho, Lutero disse, é verdade, eu fiz tudo isso, é verdade, tudo isso eu fiz. Mas você esqueceu, Satanás, de colocar uma coisa aí, é que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Aqui está a libertação, aqui está a cura da memória, aqui está a restauração das reminiscências amargas. Você não deve levar para 2026 esse fardo pesado que você não aguenta carregar, que tem esmagado você, atormentado você até hoje, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Bom, se você não vai levar essa bagagem para 2026, se você vai deixá-la ao pé da cruz, como John Bunyan muito bem posicionou no seu livro O Peregrino, do caminho para o céu, aquele fardo pesado, atormentado, montanhas íngremes,
pinguelas estreitas, pântanos lodacentos, desertos áridos, até o momento que ele encontra com a cruz. E o fardo sai das suas costas e ele fica livre. Livre. Então, Deus quer que você avance para o novo ano como uma pessoa livre. Não por uma autolibertação. Não por você entrar nas cavernas da sua alma, como que você fazendo uma incursão para dentro de você mesmo, para você mesmo se libertar. Não com a psicologia de autoajuda, é a ajuda do alto. Se Jesus libertar você, você vai ficar livre. Mas agora é hora de fazer novos propósitos. Então Paulo diz que ele prossegue para frente, para o alvo da soberana vocação de Deus, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora é um desafio. São novas oportunidades, são novos projetos. Quem sabe você faça aquilo que li certa feita num livro, As Primeiras Coisas Primeiro. Dá uma reordenada na sua vida, na sua agenda. E quando você vai colocar as primeiras coisas primeiro vem Deus, depois seu cônjuge, depois seus filhos, depois seus irmãos, depois seus amigos, depois as coisas. Porque nessa sociedade de valores invertidos, as pessoas esquecem de Deus, amam o dinheiro e usam as pessoas. Quando nós fomos chamados para adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Talvez Deus tenha sido jogado para a lateral da sua vida. Talvez você só pense em Deus no aperto. Talvez você só sabe orar quando o calo aperta. Talvez tenha muito tempo que você não vai mais à casa de Deus para se reunir com seus irmãos, para adorar a Deus. Você está ocupado demais para ocupar-se com Deus. Você está correndo demais para orar a Deus. Deus não faz parte da essência da sua vida. Quem sabe hoje você possa corrigir isso, corrigir essa rota e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas se encaixem e sejam acrescentadas. Quem sabe hoje você possa amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e você viver uma vida de fato cristocêntrica. Porque assim diz a Bíblia, para mim o viver é Cristo, diz Paulo, e o morrer é lucro. Porque Deus é tudo que eu tenho. Por isso o salmista no Salmo 73, Asaf, depois de uma crise existencial, ele diz que Deus é o seu tesouro, Deus é a sua herança, é tudo que ele tem no céu, é tudo que ele tem na terra. Se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus, o vazio do seu coração é preenchido. Se você tem Deus, então você tem vida eterna. Se Jesus é o centro da sua vida, então você tem plenitude de vida, ainda que diante das lutas da sua carreira cristã. Então, quem sabe é hora de você investir também no seu casamento. Se você não é casado, está na hora de você orar a Deus, pedir para Deus um cônjuge. Se você é casado, invista no seu casamento. Porque a Bíblia diz que a mulher que é prudente, que é sábia, que é virtuosa, vale mais do que finas joias. Muitas pessoas têm muito dinheiro, mas têm um casamento fracassado. Há outras pessoas que nem têm tanto dinheiro, mas têm um casamento feliz. E você pode ter um casamento feliz. Invista no seu casamento, invista no seu cônjuge. Invista nos seus filhos. Cria-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Seja exemplo para eles. Ande com eles. E ensine a eles no caminho, não apenas o caminho.
Invista nos seus relacionamentos. Ame pessoas, cuide de gente. Você quer ter amigos? Seja amigo. Quem sabe você possa fazer uma correção de rota e investir na sua vida profissional, se capacitar melhor, fazer o que você faz com alegria, fazer bem feito, fazer com excelência, não fazer corpo mole, ser um trabalhador exemplar, ser um exemplo lá na sua empresa, lá no seu trabalho, no seu escritório, no seu hospital, na sua fazenda, no seu sítio, na sua vida profissional, como profissional liberal, em qualquer área que você atuar, faça com excelência. Agora é um tempo de não só deixar o passado do passado, mas olhar para o presente, eu vou ser um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma filha melhor. Eu vou ser um profissional melhor, eu vou ser um vizinho melhor, eu vou ser um parente melhor, eu vou ser um cristão melhor. A vida é feita de propósitos. Precisamos ter propósitos na vida para não deixar a vida nos levando, empurrando a vida com a barriga. Então, deixa o passado no passado, mas pegue o presente. São oportunidades que Deus está lhe dando. Mas faça isso com gratidão. Não faça como o povo de Israel no deserto, que murmurava e murmurava e murmurava e nunca agradecia, e poucas vezes agradecia. Agradeça a Deus. Você está vivo. Seus olhos enxergam, seus ouvidos escutam. Seu coração está batendo. Seus pulmões levam ar para dentro de você, seus rins filtram as impurezas do seu corpo. Seus braços trabalham, suas pernas se movimentam. Você tem uma casa para morar, você tem uma cama para dormir. Você tem uma mesa com pão com fartura. Você tem um lar, você tem alguém para receber você depois de um dia de trabalho ou de uma viagem. Você tem a igreja do Deus vivo, você tem Jesus como seu salvador pessoal. Então, não viva a vida murmurando, reclamando, azedo, amargo. Está na hora de você celebrar a vida. A vida é um presente de Deus. Diga como salmista, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. 2026 é um tempo único. Único. Nunca houve um igual, jamais haverá outro semelhante. Entenda isso, as portas de Deus são oportunidades. A Bíblia diz, Ele é aquele que abre portas e fecha portas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. São oportunidades, ou você aproveita ou você perde as oportunidades. Quem sabe, neste novo ano você estabeleça prioridades, metas a serem alcançadas na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Quem sabe você está me ouvindo aí, foi criado no Evangelho, mas se afastou. Está precisando voltar. Talvez você que está me ouvindo aí, nunca entrou numa igreja. Quem sabe você entre agora. Busque a Deus. Deus tem sido tão generoso com você. As bênçãos da graça comum estão assistindo você. Você tem saúde, você tem inteligência, você tem prosperidade, você é bem-sucedido. De onde vem tudo isso? É do Pai das luzes que vem toda boa dádiva. Então seja grato. Coloque no seu coração o propósito de andar com Deus. O propósito de ser uma bênção na vida das pessoas. Aprenda a ser generoso. Aprenda a distribuir um pouco do muito que Deus tem lhe dado. Seja amável com as pessoas, seja amável no trato. Deixe a rispidez de lado, deixe a amargura de lado, as palavras duras de lado. Deixe os hábitos, os costumes, as manias, as idiosincrasias, os vícios para trás. É uma oportunidade de começar este novo ano com novos hábitos, com novas maneiras, com novas atitudes, com novas posturas, com novos compromissos. De não repetir os mesmos erros. De não desperdiçar as oportunidades que Deus coloca diante de você. Bom,
É isso, é isso. Ano novo, tempo de avaliação e de investimento. E eu espero, sinceramente, que esta postura do apóstolo Paulo de esquecer o passado, de olhar para o futuro, de aproveitar o presente e de caminhar na direção do plano de Deus, do projeto de Deus, seja absorvido pelo seu coração. Porque isso é um tempo precioso e tempo não volta mais. O tempo perdido não volta mais. Dinheiro você perde, ganha de novo, mas tempo não tem como remir. Tirar de lá e trazer para cá. É preciso viver com sabedoria. Por isso, o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Remir o tempo, porque os dias são maus. E a minha expectativa e oração é que este ano de 2026 seja o melhor ano da sua vida, da sua história, das grandes decisões que você vai tomar na presença de Deus, para a glória de Deus, para abençoar o seu coração, a sua família, a sua parentela, a sua comunidade, a sua igreja, lá no seu trabalho. Você vai ser um influenciador, um abençoador, um José do Egito, que onde chega o ambiente muda para melhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Feliz 2026. Bom, se você tem alguém para enviar essa mensagem, se você acha que ela é oportuna para alguém, envie essa mensagem para outras pessoas. Se você não está ainda inscrito no meu canal aqui, faça isso, me ajude a levar essa mensagem para muitas outras pessoas. Grande abraço, feliz 2026.